Eu saúdo os amados ouvintes do Mensagem de Esperança com a paz do Senhor Jesus Cristo. Nesse próximo domingo estaremos estudando a lição número 9, que tem por título O Reinado de Davi. Chegamos ao clímax da nossa revista. A nossa revista ela tem por título O Governo Divino em Mãos Humanas. E é justamente nesta lição que nós vamos estudar sobre a dinastia de Davi, que recebe a teocracia de Deus para administrar Israel. Bem, nessa lição que nós vamos estudar, nós estamos falando sobre esse reinado de Davi. O reinado de Davi, ele foi profetizado já em Gênesis. Quando Jacó abençoou seus filhos, falando a Judá, ele disse que o cetro não se arredaria de Judá. Deus também falou em Deuteronômio que elegeria um rei para governar o povo de Israel. Então, quando Davi sobe ao trono de Israel, ali a profecia de Deus se cumprindo, uma profecia que há séculos já havia sido dita e agora estava sendo cumprida naquele momento. Davi, ele logo após a morte de Saul, ele assume o governo sobre Judá. E 7 anos depois, ele vai assumir sobre todo Israel. Ele passa mais ou menos 33 anos governando sobre todo Israel e 7 anos governando sobre Judá. Um total de 40 anos de reinado. E esse reinado de Israel, como os irmãos já sabem, ele é uma teocracia. O que é uma teocracia? Teocracia vem do grego theos e kratos. Theos, Deus, e kratos, poder. Significa Deus no poder, ou Deus no comando, ou Deus que reina sobre Israel. Então, diferente das demais nações, o governo de Israel era uma teocracia. Deus era o rei sobre aquela nação. E o rei que deveria ser escolhido ou ungido para estar à frente do povo de Israel, ele era apenas um mediador entre Deus e os homens, mediador entre o verdadeiro rei e o povo de Deus. Então, o rei que assumisse o governo de Israel, ele deveria estar ciente de que ele não era o dono, que ele não era o soberano sobre o povo de Israel, mas um mero mediador, aquele que fazia as vezes de Deus diante dos homens, trazendo-lhes os comandos divinos, e dos homens diante de Deus, muitas vezes intercedendo pelo povo, como Davi fez em diversas ocasiões. O reinado de Davi, ele é erguido sobre uma dinastia que falhou, sobre uma outra casa. A casa de Davi é erguida sobre o monturo da casa de Saul. Como estudamos em outras lições, Deus tinha elegido a Saul para governar sobre o seu povo. Mas devido aos pecados de Saul, Saul foi rejeitado por Deus. E essa rejeição de Saul foi uma rejeição da sua própria dinastia. Era uma dinastia que ia se erguer e que faliu. Então, o reinado de Davi, a dinastia de Davi vai ser erguida sobre o monturo da casa de Saul, sobre esse monturo dessa dinastia que falhou. Isso deveria servir para os demais reis da dinastia de Davi como um alerta. Eles deviam pensar da seguinte forma: olha, se Deus rejeitou aquela dinastia inicial, uma dinastia que ele tinha escolhido, e por causa dos seus pecados, eu não posso agir da mesma forma que Saul agiu. Eu devo agir diferente, eu devo ser fiel ao Senhor, porque se ele rejeitou a primeira dinastia, pode me rejeitar a mim também. Então isso devia servir de um alerta para aquele povo. A Bíblia diz que nós gentios também temos esse alerta. Deus tinha escolhido a nação de Israel como seu povo eleito, mas Deus rejeitou o povo de Israel pelos seus pecados, pela rejeição do Messias. E o apóstolo Paulo fala que nós somos como que uma planta enxertada em outra. E que se Deus rejeitou os ramos originais, nós devemos estar sempre alerta que podemos, se da mesma forma procedemos que eles, sermos rejeitados também. Essa profecia, há uma profecia com respeito a Davi, que se encontra em Jeremias capítulo 23, versículo 5. Que vai dizer: Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo. E rei que é, reinará, e agirá sabiamente, e executará o juízo e a justiça na terra. Essa profecia de Jeremias, ela vai se dar no momento em que a dinastia de Davi já tinha se passado muitos e muitos séculos, e os descendentes de Davi não seguiram o caminho do rei Davi.
A dinastia de Davi ela foi encerrada com Zedequias. Desde Zedequias, que foi o último da dinastia de Davi a sentar-se ao trono, a dinastia de Davi ela foi rejeitada, ela foi suspensa por um determinado período. Mas o profeta Jeremias ele já anunciava que haveria um novo descendente de Davi, que ele se assentaria no trono de Davi, um renovo justo, alguém da descendência de Davi que ergueria esse trono de Davi e reinaria novamente no trono de Davi. Ele levantaria aquela dinastia que tinha caído. Ele fala do Senhor Jesus. O Senhor Jesus é esse descendente de Davi que tem direito legal ao trono, que irá reinar sobre esse trono de Davi. Gostaria de ler com os irmãos também uma aplicação bem interessante para nós com respeito a isso, que se encontra em 1 de Pedro, capítulo 5, os versículos 2 e 3. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Para nós que lideramos o povo de Deus, também há um alerta que também, esse mesmo alerta que houve para os da dinastia de Davi que reinavam sobre o povo de Israel, que lideravam o povo de Israel, também há uma repercussão, um eco para nós hoje que lideramos o povo de Deus. Aqui, o apóstolo Pedro nos lembra que o rebanho é de Deus. O rebanho não é nosso. Ele diz, pastoreai o rebanho de Deus. Da mesma forma que o rei Davi e a sua dinastia deviam lembrar que o povo não era sua propriedade, que o povo não eram seus subordinados diretos, nós devemos também lembrar que o povo de Deus é de Deus, que o rebanho é de Deus. E devemos nos lembrar que somos apenas auxiliares, somos apenas cooperadores de Deus nessa obra. E a autoridade do ministro de Deus, a autoridade do líder do povo de Deus não se baseia no grito, não se baseia na violência, não se baseia no autoritarismo. Mas o apóstolo Pedro diz, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes formando-vos modelos do rebanho. Quando o líder cristão, ele serve como modelo, quando ele é visto como modelo, quando a sua vida diante de Cristo é vista como um modelo, quando as pessoas olham para ele e conseguem ver Cristo no seu falar, ver Cristo no seu proceder, Cristo no seu ensinar, seus liderados o respeitam, seus liderados o seguem, independentemente de ele usar da autoridade ou não, eles vão acatar a autoridade do líder do povo de Deus e vai respeitá-lo. Bom, essa dinastia de Davi, como já falei, ela vai ser reerguida. O Senhor Jesus vai reinar sobre Israel durante o reino milenial, que por sua vez a nação de Israel reina sobre as outras nações. Então o Senhor Jesus vai cumprir todas as profecias que foram que Davi e sua dinastia foram alvo. Ele ergue esse trono caído, reina sobre o trono de Davi, sobre Israel e por tabela sobre todo o mundo, e assim todas essas profecias serão cumpridas. O reino milenial será um reino em que o Senhor Jesus ele vai ter autoridade sobre todas as nações. A Bíblia diz que o leão habitará com o cordeiro. A Bíblia diz que esse reino milenial vai ser um reino de paz, um reino de prosperidade. E tudo aquilo que Deus prometeu a Israel será cumprido nessa dinastia de Davi. Muito bem, ficamos com essa mensagem e esse exemplo que nos traz essa escolha do rei Davi. Que nós possamos nos manter firmes, constantes e sempre humildes, mesmo quando estamos liderando o povo de Deus.